Pronto, voltamos então, tá? Então, das técnicas de seleção, tá? A gente obtém as informações básicas a respeito do cargo, que vai ser preenchido, ou das competências requeridas. Feito isso, é hora de obter as informações a respeito dos candidatos que se apresentam, tá? Então, você detalhou a função, a competência, né, os requisitos que você quer para o cargo, beleza, demandou, recebemos aqui o pedido, né, a requisição para preencher essa vaga, então agora é hora de obter as informações dos candidatos que se apresentam, tá? E aí, é a hora que a gente tem que escolher as técnicas de seleção que podem ser agrupadas em 5 categorias, tá? Entrevista, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas mais detalhado. Tá? Entrevista, prova de conhecimento ou capacidade, teste psicológico, teste de personalidade e técnicas de simulação. Tá? Então, falando um pouquinho de cada uma. Bem resumido, eu vou apresentar de forma mais detalhada. A entrevista, ela pode ser de duas formas. Uma entrevista dirigida, que é com um roteiro pré-estabelecido. Como assim, professor? Eu tenho um roteiro a ser seguido. Eu tenho pergunta e padrões de resposta que a pessoa vai me responder e eu vou seguir aquilo sem alterar, nem a ordem das perguntas e nem desviar a pergunta, nem, inclusive, às vezes tem roteiro que não permite nem repetir a pergunta, ou a pessoa entendeu ou não entendeu, tá? E tem entrevista livre, que é meio sem um roteiro definido. Você vai lá, começa um bate-papo com a pessoa e vê como vai rolar, né? Vê como vai acontecer. Eu já vou detalhá-las já já. Você tem também as provas de conhecimento ou capacidade, que pode ser uma prova geral, ou seja, cultura geral, línguas, história, ou específica. Provas sobre administração, noções administrativas, noções de contabilidade, noções de gestão de pessoas, tá? Para observar a cultura profissional dela, tá? Como assim, professor? Tem empresa que às vezes põe em questão lá, né? Se você desconfia que um funcionário está roubando a empresa, o que você faz, né? E aí te bota, às vezes, umas sinucas de bico lá, que às vezes a sua resposta pode te comprometer, né? Eles querem avaliar mesmo como você reagiria em determinadas situações, tá? Teste psicológico, que são testes de aptidões. Normalmente esses testes são comprados, são aplicados por psicólogos, tá? Ou administradores que fazem especialização na área de psicologia organizacional, mas ainda assim o próprio conselho tem algumas restrições, tá? E são testes que vão medir algumas aptidões, né? Então, se a pessoa às vezes é mais nervosa, mais calma, se ela consegue lidar com situações, entendeu? Se a pessoa tem, né, uma disposição para fazer aquilo, né? E que, na verdade, também é um requisito, né? Funciona como tipo de requisito, tá? Então, se às vezes é uma função que o requisito é não ser estressado, né? No teste de aptidão dá para você ver se ela é estressada ou não, tá? Teste de personalidade, né? Que são testes expressivos, projetivos ou inventários. Então, esses testes de personalidade é para ver... também, normalmente, é feito por psicólogo e também visa você observar comportamentos das pessoas, tá? E as técnicas de simulação, que podem ser psicodrama, dinâmica de grupo, ou dramatização, em que você não é tão comum, tá? Mas você é colocado dentro de um grupo que chama de ambiente de produção, né? Um ambiente simulado ali, em que vai observar seu comportamento durante o antes, durante e o depois, na verdade, do processo. Tá? Que é aquele exemplo que eu dei de avaliar a torneira aberta, né, de dar bom dia para o funcionário, a funcionária na recepção, tá? Então, são processos um pouco diferentes, tá? Só recapitulando, então, a entrevista, ela é a mais utilizada, tá? Ela tem inúmeras aplicações nas organizações, ela funciona como um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas, tá? Que normalmente é o entrevistador ou a comissão entrevistadora e o entrevistado, né? Que vai ser uma caixa preta, você não sabe nada sobre ele, tá? E você tem a entrada feita pelo entrevistador, com perguntas e estímulos, e as saídas com as respostas, as reações
e a retroação, no sentido aí de feedback, das respostas que o candidato dá, tá? Esse ponto da entrevista, que eu vou fazer um destaque, que às vezes, pessoal, eu acho até mais vantajoso. Tem gente que prefere uma entrevista escrita, que te manda as perguntas, você vai lá e responde, tá? Eu já particularmente prefiro a entrevista oral mesmo, tá? E eu sempre dou liberdade, quando eu participo, às vezes, de processo seletivo, assim, da pessoa se corrigir. Porque, às vezes, a pessoa fica tão presa, assim, tão nervosa para responder, que, às vezes, ela responde algo que ela não queria responder. Às vezes, ela fica pensando tanto em não responder aquilo, que ela acaba respondendo. Então, uma dica que eu dou para vocês também é, se um dia vocês forem atuar no papel de entrevistador, né, você fizer a pergunta, se for oral, né, para o candidato, depois que você fizer a pergunta e ele responder, só confirma com ele, tá? É isso que você quis dizer mesmo, né? Você quer refazer sua fala, dá essa liberdade para ele, porque quando você dá essa liberdade, o candidato se sente mais íntimo e mais à vontade, e ele tende a ser mais verdadeiro, tá? As entrevistas, assim, como todo o processo de comunicação, ela sofre de todos os males, né? Como ruído, omissão, distorção, sobrecarga, e barreiras da própria comunicação humana, tá? Mas aí tem duas providências, né, que podem melhorar, né? Então, a construção do processo de entrevista, que é essa dica que eu dei, né? E o treinamento dos entrevistadores, para eles não fazerem gracinha, né? Para não fazer deboche, para não fazer... Procurar tomar cuidado com a feição, por exemplo, a pessoa fala uma coisa para você, você está lá como entrevistador, aí o que você faz? Torce o bico, né? Ou funga, né? Daquela respirada funda, assim, como se já não se tivesse desgostoso, tá? Então, assim, o entrevistador tem que ser bem neutro também, ele não pode demonstrar reação afetiva, emocional, porque senão ele pode contaminar a condução do processo de seleção, tá? E o processo de entrevista, né, ele tem todo um processo de construção, tá? Que vai propiciar maior ou menor grau de liberdade. Então, entrevista estruturada, padronizada, ela fica muito engessada. E aí não tem como você ver, às vezes, alguns pontos, porque o candidato tem que ser até aquilo que está posto ali. O entrevistador não tem liberdade para extrapolar aquilo, tá? Então, você tem a entrevista padronizada, né, que é como um roteiro, que a resposta pode ser verdadeiro ou falso, sim, não, agrada e desagrada, ou múltipla escolha, né, A, B, C, D e E, ou padronizada apenas na pergunta. Você tem a pergunta fixa, mas a resposta está em aberta. E aí o candidato vai falando as respostas e o entrevistador, ele vai classificando, ele vai anotando ali os pontos principais, né? Então, na padronizada, a pergunta é fixa, mas a resposta não. Na totalmente padronizada, tanto pergunta quanto resposta vem já padronizada, não tem opção, e normalmente não vem nem outros, tá? A resposta tem que encaixar dentro de alguma daquelas, ou às vezes, se não encaixou dentro de alguma, ele vai colocar como não respondido, ou que não respondeu, tá? Então, só um resumo aqui da entrevista, né? Ela pode ser totalmente estruturada, né? Ela pode ser padronizada nas perguntas, pode ser diretiva nas respostas, ou não diretiva, ou não estruturada, tá? Então, totalmente estruturada é mais... já tem um roteiro pré-estabelecido. Padronizada nas perguntas é quando você tem somente as perguntas e a resposta é livre, tá? Diretiva nas respostas é quando as respostas são padronizadas também, fechadas, tá? Não diretiva ou não estruturada é quando é livre, né? Quando você vai ali para um bate-papo mesmo para conhecer a pessoa, tá? Então, lembra que a gente já falou também, no mínimo, 2 providências para melhorar o grau de confiança, né? Então, uma a gente já viu, que é o processo da entrevista, né? E a outra é o treinamento dos entrevistadores. Então, é fundamental para um processo de seleção bem-sucedido que os entrevistadores sejam treinados, tá? E aí, por exemplo, deve-se evitar, tá? Não estou dizendo que isso acontece, sempre acontece, mas isso costuma acontecer, tá? O que eu vou falar aqui para vocês. Não fazer bancas, por exemplo, só com homens ou só com mulheres, tá? Porque às vezes você colocar, por exemplo,
uma banca só de homens para avaliar, por exemplo, mulheres, pode acontecer situações de assédio, pode acontecer que às vezes a banca ali, né, fica atento mais à beleza da mulher do que à competência, entre outras questões, tá? E pode acontecer o desvio de finalidade, né? Da mesma coisa acontecendo com uma banca só de mulheres e que você tem candidatos, às vezes, só homens, isso também pode acontecer, tá? Pessoas mais experientes, com menos experientes, né? Então, aliás, pessoas com muita experiência junta ou muitas pessoas com pouca experiência junta, é ruim também. O ideal é que você misture um pouco pessoas com experiência com quem não tem experiência, até para você ir formando, tá? Mas, professor, pessoas com muita experiência junto dá problema? Dá. Porque elas têm ideias, às vezes, diferentes, elas têm visões diferentes, elas podem conflitar entre elas ali. Por isso que é sempre bom pegar um pouco de pessoas experientes com não experientes, até para formar novas pessoas experientes, tá? E geralmente, os entrevistadores novatos, eles iniciam as entrevistas com um formulário totalmente padronizado, e à medida que ele vai adquirindo experiência, ele vai mudando também, para padronizado apenas na pergunta, ou até mesmo as entrevistas diretivas nas respostas, tá? As entrevistas não padronizadas ficam a cargo do gerente na sequência do processo de seleção, ou seja, na entrevista final, que é aquela que você quer mais conhecer outras coisas do candidato, né? Normalmente a entrevista não padronizada é um bate-papo final ali, né? Meio que como mais um feedback do que... É um feedback tentando pegar ainda se a pessoa, por exemplo, aceitou crítica, né? Você não foi muito bem nesse aspecto aqui, nessa habilidade, e aí, como que a pessoa vai reagir? Ela vai contestar? Ela vai criticar? Ela vai ficar feliz? Ela vai ficar chateada, né? Então, o fato dela ficar, por exemplo, chateada, aborrecida, ou se alterar por conta de um feedback de construção, negativo, mas de construção, feedback crítico, pode fazer mudar lá uma nota que foi dada para ela. Pode fazer mudar um conceito que foi criado para ela, tá? Aqui são algumas dicas, né, para vocês utilizarem depois de, ou agora, né, ou depois de formado, de como conduzir uma entrevista de seleção. Então, ela não deve ser improvisada, ainda que ela for não diretiva, né, ainda que ela for aquela entrevista mais informal, você tem que ter um roteiro, você tem que saber o que você vai perguntar, tá? Então, identificar os objetivos da entrevista, criar um bom clima para a entrevista, conduzir a entrevista orientada para o objetivo, que é saber se a pessoa tem ou não aquelas competências, habilidades, requisitos, analisar o aspecto formal e comportamental das pessoas, evitar questões discriminatórias, tá? Por exemplo, você mulher, planeja ter filhos, tá? Eu entendo essa pergunta, por mais que às vezes eu sei que a empresa quer saber, e por mais que eu sei que a empresa está perguntando isso, às vezes não é na má fé, mas no sentido da pessoa já entrar e já engravidar, da mulher, né? Mas é um tipo de pergunta que chega a ser discriminatória, porque às vezes a pessoa tem todo 100% lá dos requisitos do cargo, das competências, das habilidades, mas ela também quer engravidar e não é porque ela quer agradar a empresa que ela vai ter que mentir ou a empresa não vai contratar ela, tá? Responder as questões feitas e as não feitas, né, também, então, ver se de fato a pessoa respondeu tudo certinho e tal, e anotar as impressões imediatamente após a entrevista, não demorar para anotar, tá? Não demorar, porque senão você esquece, vai confundir com outro candidato, e isso dá problema, tá? Então, a entrevista a gente já falou, né? Vamos falar agora um pouquinho da prova de conhecimento ou de capacidade. A prova de conhecimento também é um pouco comum, né? Vai avaliar os conhecimentos gerais dos candidatos. Elas buscam medir o grau de conhecimento profissional, né, ou técnico, como noção de informática, contabilidade, redação. Pode ser usada para medir o grau de capacidade ou habilidade para determinadas tarefas, né, como a perícia de lidar com o computador, a perícia do motorista de caminhão, tá? Assim, o que eu queria colocar nessa técnica de seleção? Nem sempre a prova de conhecimento ela tem uma eficácia garantida, tá? Eu conheço uma pessoa que prestou um concurso para a área de técnico em informática em um determinado órgão público aí,
essa pessoa fez uma prova com mais de 40, 50 questões na área de informática, e aí ela não sabia formatar um computador, não sabia mexer com rede, não sabia fazer programação, não sabia... Sabe assim, eu não sei como que ela deu conta de passar num concurso desse, porque normalmente o pessoal que é da área de informática, eles tendem a seguir um caminho, né? Às vezes a pessoa não é programador, mas ela é web designer, ela é de montagem e manutenção, ela é de, sabe, de outras áreas, aí de redes, por exemplo, né? Então, foi uma prova que eu falei, eu cheguei até a suspeitar na época que a pessoa tivesse comprado, conseguido o gabarito, porque não tinha cabimento. Depois que ela entrou no concurso, ela não tinha habilidade nenhuma, né? Nem sei se foi exonerado ou não, não acompanhei depois, mas ela não tinha habilidade para aquela prova da qual ela passou, tá? E as provas, a gente pode classificar elas em três tipos, na verdade. Quanto à forma de aplicação, então pode ser oral, escrita ou prática, tá? Quanto à avaliação, então você pode avaliar como prova geral, conhecimentos gerais, específicos, e quanto à organização, né? Que elas podem ser tradicionais ou objetivas, né? As tradicionais são provas do tipo dissertativo, em que você deixa a pergunta e a resposta é aberta para a pessoa escrever do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha. E a objetiva, elas são planejadas e estruturadas, podendo ter questão como certo e errado, verdadeiro e falso, múltipla escolha, preencher lacuna, tá? Entre outras questões, tá? A prova de conhecimento é bem simples, é bem tranquilo. Eu não acho, talvez ela, combinada com a entrevista, seja eficiente, mas fora isso, não, tá? Só a prova de conhecimento é muito difícil você avaliar um candidato, tá? Os testes psicológicos, focalizam principalmente as aptidões, né? Então serve para determinar quanto elas estão presentes em cada pessoa, né? Para ver o comportamento em determinados contextos de trabalho. E vai basear nas diferenças individuais, vai avaliar quanto varia as aptidões de um indivíduo em relação às amostras ou à comparação a outros indivíduos ou a outras amostras, tá? Então, rapidamente assim, o teste psicológico essa pessoa tem, por exemplo, proatividade, né? Que nível de proatividade que ela chega? Ela tem, sabe se relacionar com as pessoas, ou quão bem ela tem essa aptidão, tá? Já o teste de personalidade, né, tende a ver mais a busca de traços ou aspectos de personalidade como equilíbrio emocional, frustração, interesse, motivação, entendeu? Também não é muito comum, tá? Eles são utilizados normalmente no processo seletivo de posições de alto nível nas organizações, em razão do seu alto custo e tempo de aplicação na avaliação, tá? E assim, em resumo, pessoal, normalmente esse teste é para ver se a pessoa não é louca o suficiente para ocupar aquele cargo, tá? Ou, aliás, se ela é louca de forma insuficiente para ocupar aquele cargo, né? Porque de doido e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas às vezes a pessoa é meio fora da curva ali, meio fora da casinha. Então você fez esse teste porque você está, às vezes, botando decisões estratégicas na mão dela e ela é daquelas, assim, que não tem... como é que eu posso dizer assim, ela não tem equilíbrio emocional para tratar, tá? Para conduzir a organização. Para os psicólogos, existem 5 fatores básicos de personalidade. O extrovertido, que é uma pessoa mais sociável, agradável, caloroso, assertivo, ativo, ou seja, aquela pessoa que agrada todo mundo, mas que também se sente bem agradando todo mundo, né? Que é mais ativo. O próprio agradável, que ele é cortês, confiável, flexível, franco, emotivo. O consciente, que é cuidadoso, perfeccionista, trabalhador. O neurótico, né, que é ansioso, deprimido, irritadiço, complicado. Ele pode ser assim, o fato dele ser às vezes ansioso, e a ansiedade está batendo muito aí nas pessoas, né? O fato dele ser ansioso, ele pode prever muito problema que ainda vai acontecer, né? Procurar pelo em ovo, né? E o perfil, né, de aberto à experiência, né? Ou seja, ele tem algumas concepções, ele tem lá a sua personalidade, mas ele é imaginativo, criativo, curioso, né? Ele tem lá os pontos dele, mas ele é aberto a outros pontos também, não tem a mente fechada, tá? E, por último aqui, as técnicas de simulação.
que são essencialmente técnicas de dinâmica de grupo, né? Uma das mais famosas é o psicodrama, que se fundamenta na teoria geral de papel, né? Então, é atribuído um papel para cada pessoa, e aí você analisa o comportamento dela de forma isolada ou interagindo com outras pessoas, tá? Então, normalmente, nessa técnica de simulação ou de dinâmica de grupo, é onde você vê as pessoas colocando em prática aquilo que elas disseram que elas eram, né? Então você por exemplo, proativo, aí vai ver isso lá na dinâmica de grupo. Você, por exemplo, faz uma pergunta assim para o candidato. Você torce para o crescimento do seu colega profissionalmente também? Aí você fala, eu torço. Aí você faz lá uma dinâmica com as bexigas, de repente a pessoa vai lá, estoura a bexiga da outra, porque a dela foi estourada, e porque a dela foi estourada, ela vai lá estourar da outra, né? Então são dinâmicas que às vezes você percebe que a pessoa fala uma coisa, mas faz outra, tá? Dessa da bexiga, se a gente tivesse aí presencial, ou se um dia eu for aí para uma aula presencial, que eu devo ir futuramente, vocês vão ver que eu tenho uma dinâmica que eu faço com essas benditas bexiga que mostra justamente isso, tá? Que mostra, às vezes, o real comportamento das pessoas frente a uma dinâmica de grupo. Então, ela acha que é boazinha, mas na hora que estraga o dela, ela também quer estragar o de outras pessoas, tá? As técnicas de simulação também devem ser conduzidas por um psicólogo ou um administrador com especialização no assunto, porque a forma de condução, uma condução errada, pode avaliar um resultado errado, e um resultado esperado errado, e por isso tem que saber conduzir corretamente, tá? Então, essas aqui são basicamente as 5 técnicas, pelo menos as mais comuns, lembrando que entrevista e prova de conhecimento são as mais utilizadas, tá? Entrevista, principalmente, e as outras, os testes psicológicos, de personalidade, geralmente são voltadas para alta administração, ou para cargos de maior relevância, maior importância, e as técnicas de simulação, elas são utilizadas, mas numa escala menor, até porque ela demora um pouquinho mais e também fica muito na subjetividade do avaliador, tá? Então, não sei se vocês já perceberam que a seleção de pessoas, ela constitui um processo composto de várias etapas ou fases pelas quais os candidatos passam. E nas etapas iniciais, né, ficam as técnicas mais simples, econômicas e mais fáceis, ficando as mais caras e complexas para o final, quando há, né, quando há. Por isso que, geralmente, no recrutamento, quando você vai fazer o preenchimento de cargos mais elevados na organização, é por isso que, às vezes, você opta pelo recrutamento interno. Por quê? Porque boa parte de que esses testes vão avaliar, você já avaliou, você já conhece o funcionário, né? Então, você vai saber dizer se ele é agradável, vai saber dizer se ele é proativo, se ele é comunicativo, se ele se relaciona bem, se ele está de bem com a vida. Você não precisa pagar alguém para dizer isso, você mesmo já sabe, por isso que há uma tendência das grandes organizações acabarem buscando pessoas do próprio quadro interno, né? Tanto como uma forma de valorização, quanto uma forma de economizar dinheiro aí a longo prazo, tá? E geralmente o processo seletivo, ele usa a combinação de 2 técnicas de seleção, tá? Como eu falei, às vezes é entrevista, objetivo, ou análise de currículo em entrevista, que na verdade é a mais comum, eu nem falei aqui da análise de currículo também, tá? Mas a análise de currículo é talvez a mais rápida, né? Porque você vai ver se ele tem no currículo aquilo que você está buscando. Até esqueci de falar dela, que estava esquecendo já. E também acho que é a mais comum, né? E para mim, uma das que mais não são de confiança, porque o papel aceita tudo, né? Então, às vezes, você vai perder um tempo buscando informações nas redes sociais, comparando o currículo dele com as redes sociais, e a entrevista já te ganha um tempo, já resume isso, tá? Então, no processo de seleção como um todo, né, você tem aqui o processo de seleção e as razões de cada uma das etapas, né? Então, na solicitação de emprego, né, você pode ter qualificações insuficientes, ou seja, a pessoa não atende determinados requisitos, tá?
Na entrevista inicial, né, de triagem, você pode observar também algumas habilidades ou conhecimentos insuficientes. As provas de seleção, elas recusam geralmente por baixo resultado. As entrevistas, você recusa por comportamento ou atitude desaconselhável. Tá? Exame médico, né, você pede, por exemplo, às vezes a pessoa passou por tudo isso, mas o exame médico lá aponta uma inabilidade física para o trabalho, né? E a análise de decisão final, que às vezes a pessoa não atingiu aquele potencial mínimo, né, ou não atingiu uma pontuação mínima, e aí às vezes ela não é contratada por isso, tá? Então, veja como é difícil você chegar numa vaga ideal, né, num preenchimento de uma vaga ideal, porque são muitos requisitos e muitas coisas para serem observados, tá? E aí, como parte de todo o processo das 4 funções básicas do administrador, que é planejamento, organização, direção e controle, e dentro do controle a gente tem o processo de avaliação, tá? Você precisa fazer a avaliação do processo seletivo, tá? E esse processo seletivo tem que ser o mais eficiente e eficaz possível. E a única forma de você evoluir um processo de seleção é você avaliar ele após o término dele. Então, a eficiência, como a gente já falou, reside em fazer as coisas, é o meio, é o método, é o jeito de se fazer. E a eficácia é o resultado, atingiu ou não, tá? Mas como saber se o processo de provisão de pessoas, que é outro termo, né, de recrutamento, de prover as pessoas, apresenta eficiência ou eficácia, tá? Então, muitas organizações utilizam o quociente de seleção para medir, de forma assim um pouco grosseira, a eficácia desse processo de provisão, né, cujo cálculo é o seguinte: número de candidatos admitidos, né, ou seja, que passaram pelo processo de seleção, número de candidatos examinados. Então, se eu tive ali, por exemplo, 20 candidatos que que foram examinados, e desses aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, 5 candidatos, né, desses 20, né, 5 candidatos aí passaram, né, foram admitidos, então eu posso dizer aí que eu tenho pelo menos aí 25% aliás, 20% de chance, né, de sucesso, tá? Então, não, é 25 mesmo, 25% de sucesso, tá? Desse quociente de seleção. Então, isso significa que somente 25% dos candidatos examinados estão sendo admitidos. E eu comparo isso com outras organizações. Está muito, está pouco, né? E aí, se for muito, professor, está chegando muito candidato admitido. Ou seja, quando eu tenho lá de 20 examinado, 20 admitido. Isso pode ser um problema. Porque eu estou tendo 100% dos examinados admitidos, tá? Pode ser que talvez está sendo feita de qualquer jeito para preencher rápido as vagas. Isso pode ser um indicativo de problema, tá? Como também pode ser um exemplo de eficiência e eficácia. Quando eu tenho um candidato, né, de 20, tá? Eu tenho 5% aí, né? Eu tenho um candidato de 20 só que entra. Isso significa que talvez meu processo está muito rigoroso e aí não está funcionando, não está atendendo, está ruim, tá? Eu lembro, quando eu trabalhei no processo de seleção de estagiário da UNEMAT, da reitoria de Cáceres, que a gente tinha um problema. Quem era a banca que entrevistava os estagiários, talvez quando abrir edital de estágio em Juara, vocês podem participar, talvez alguns de vocês até já é estagiário, mas acho que não, vocês estão no segundo semestre. Você tem, normalmente, o estágio nosso são 2 etapas. A primeira é o coeficiente de rendimento, que é a nota do histórico de vocês, uma nota que sai lá no histórico de vocês, o IRA, o CR, não sei como está saindo agora, e a entrevista. Então, o IRA é uma nota objetiva. Então, por isso que é importante vocês sempre tentarem notas altas no curso, porque quanto maior a nota, maior seu coeficiente de rendimento, já é uma nota alta na sua prova objetiva, na sua parte objetiva, por exemplo, do processo de seleção. E a segunda parte é a entrevista. E a entrevista, eu descentralizei para quem ia receber, para o dono da vaga de estágio, digamos assim, para o setor que ia receber aquele estagiário.
Então, eu deixei que os servidores, na verdade, eu determinei que os servidores que iam trabalhar com esse estagiário fizessem a avaliação dele, porque eles iriam conhecer e avaliar melhor os candidatos, tá? Então, na medida em que o coeficiente de seleção diminui, mais aumenta a eficiência e a seletividade, tá? Em geral, o quociente de seleção sofre alterações provocadas pela situação de oferta e procura do mercado de RH, né, o mercado de recursos humanos, o mercado de trabalho. Nisso que eu expliquei. Né? Então, se você tem muita mão de obra em oferta e poucas vagas no mercado de trabalho, você vai selecionar com maior rigor, tá? Você vai ter um QS menor, tá? Porque vai ter menos candidato entrando, você vai examinar mais e vai admitir menos. Quando você tem o inverso, que é o mercado de recursos humanos com pouca gente disponível, o mercado de trabalho com muitas vagas, aí a tendência desse QS é aumentar. Porque aí você não vai poder ser muito seletivo, porque está sobrando vaga e está faltando gente no mercado de trabalho, tá? E uma medição adequada de eficiência e eficácia no processo de seleção deve envolver várias métricas, várias medidas, né? Então, as diretas, que você pode medir diretamente, né? A quantidade de candidatos selecionados, a qualidade dos candidatos selecionados, rapidez na seleção de candidato, custo de seleção, né? E comparar com as métricas indiretas. Por exemplo, será que esses candidatos que estão sendo selecionados de maneira mais rápida estão permanecendo mais ou menos na empresa? É uma tendência que um candidato que passou por um processo de seleção mais simples, né, com menos rigor, permaneça menos tempo na empresa, tá? Então, é isso que precisa ser feito. Será que as pessoas que estão entrando, de fato, estão atendendo, né, as vagas, o pessoal que está demandando as vagas está dando feedback positivo lá para dizer que está ok, tá? Então, é isso que eu queria passar e finalizar aqui na unidade 3, tá? Desculpa aí pela aula um pouquinho mais extensa hoje, aí praticamente 1h30, tá, de aula. Eu vou interromper, na verdade, antes de eu interromper aqui a gravação, eu só queria lembrar, tá, que agora a gente fechou todo o conteúdo, então quem não respondeu, bastante gente já respondeu, mas ainda está faltando bastante gente responder o questionário, tá, que vence amanhã à noite, então não deixem para a última hora, tá? Não é competição de quem responde por último, tá? Então, se responder mais em cima da hora, não ganha mais tempo. O SIGA-A teve uma queda de energia aqui em casa, teve uma queda de energia, um vendaval essa noite, então às vezes o sistema fica fora do ar. E a possibilidade de eu prorrogar é só se o SIGA-A ficar fora do ar mesmo, tá? Caso isso ocorra, printa a tela, manda para mim, que eu vou olhar no log do servidor se de fato estava com erro ou não, tá? Se não, fora isso, a atividade encerra, do questionário, que é a nossa atividade 1, encerra amanhã, dia 28, e dia 29, eu já vou liberar a atividade 2, na verdade, eu já cadastrei ela, vocês acho que já podem acessar, só não podem enviar ainda, tá? Só o envio começa a partir do dia 29. A atividade 2 nossa, depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp também com calma, tá? Para vocês. Ela vai até o dia, ela abre no dia 29, na quinta-feira, e ela vai até o dia 9 de novembro, tá? Então vai ter aí uns 10, 11 dias para vocês fazerem. É uma atividade em grupo, eu já dividi os grupos, tá? Então é só vocês acessarem lá no SIGA-A, tá? Acessar a nossa disciplina, que vocês já vão ver em qual grupo que vocês estão. Mas, professor, por que o senhor escolheu o grupo? Porque, para mim, é critério de avaliação vocês se relacionarem com outras pessoas. Para mim, é critério de avaliação eu perceber como é que vocês vão se organizar para reunir frente a uma pandemia, né? Se reunir para discutir as respostas frente a uma pandemia, tá? Então, por que disso? Por que eu estou cobrando isso, tá? Normalmente eu não cobro isso, normalmente eu deixo os alunos fazerem os grupos e eu deixava, né, os alunos fazerem um grupo e eu deixava os temas também um pouco mais livre. Por conta dessa pandemia, ela mudou as nossas relações de trabalho, né? Então, eu prefiro que, professor, mas eu tenho timidez para lidar com outros alunos, eu já tenho aquele meu grupo que eu sou mais amigo, mais parceiro, tá? Mas o que eu quero é justamente fazer com que vocês saiam da zona de conforto. Porque vocês vão ver, às vezes, como é complicado lidar com outras pessoas, né?
E o que eu não quero? Que só um faça, fulano, só você faz, tá? E eu quero, assim, que vocês se organizem, né? Ó, pessoal, vamos marcar aí um dia, um horário para a gente reunir, para discutir as questões, né? E aí, o que consiste essas atividades? São 5 casos, é um caso por grupo, tá? O caso, ele tem um contexto, geralmente relacionado à gestão de pessoas, e pode envolver outras áreas, como TI, venda, aspectos sociais humanos, tá? E esses casos, eles trazem no final deles algumas perguntas, tá? Eles vão trazer, na verdade, questionamentos. Acho que o caso que menos tem 4 ou 5 perguntas, o que mais tem 7, 8, tá? Ah, mas o caso do outro grupo tem menos pergunta, mas as perguntas são de complexidade um pouco maior. Ele está equilibrado pela complexidade do caso, tá? Então, eu dividi, por exemplo, o grupo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Acho que o grupo 1 e 2 está com 5 pessoas, o grupo 3, 4 e 5 estão com 4 pessoas, tá? Eu postei um arquivo compactado, tá? Que está em formato, acho que zip ou RAR, se não me engano. Caso vocês tenham dificuldade para abrir, professor, eu sou do grupo 1, a gente não está conseguindo abrir o arquivo do caso, me avisa que eu mando separado para vocês, tá? E nesse único arquivo está postado os 5 casos, caso vocês queiram dar uma olhada, e um arquivo modelo, um arquivo do Word, que vocês vão transcrever as respostas, as perguntas e as respostas para me mandar, tá? Então, o grupo 1 ficou com o caso da Ana Clara, que é um caso, assim, que eu já vi essa situação na Unemate, tá? E assim, pessoal, o caso chama assim, caso Ana Clara, utilização de banheiros públicos por transexuais, tá? Então, nesse caso aqui, ele faz um breve resumo de uma situação hipotética, de um dilema que você tem, que envolve, na verdade, a gestão de pessoas, sobre qual banheiro que uma pessoa transexual pode usar. E ele faz várias perguntas sobre esse assunto, tá? E assim, aquilo que eu falei, nem sempre existe a resposta totalmente certa ou totalmente errada. Eu preciso muito saber a justificativa da resposta, tá? O que embasou vocês a decidirem por aquilo. O caso 2, ele fala sobre o dilema ético na demissão de um vendedor. Então, você tem lá uma situação dentro de uma empresa, né, de um vendedor que passa por uns problemas pessoais, ele passa a não bater meta, e aí você tem os gestores e os amigos tomando algumas decisões, e vocês vão analisar se essas decisões foram corretas, ou se vocês tomariam outras decisões. O grupo 3 ficou com o caso da Janice Fica ou Janice Sai, que fala sobre as terceirizações sucessivas dentro de órgãos públicos, tá? Então, ele traz alguns dilemas também de contratação de pessoal, né, que muitas vezes empresas terceirizadas, elas trocam a empresa, mas o funcionário mantém. Então, qual que é a consequência disso, do ponto de vista de recrutamento e seleção e da gestão de pessoas? O grupo 4 ficou com o restaurante Fellini, que ele faz um relato da diferença de gestão de pessoas e gestão com pessoas. Então, ele também dá um contexto sobre uma empresa que é gerida por uma gestão familiar e que cresce demais, e daí tem que tomar algumas decisões e que envolve também a gestão de pessoas, tá? E o grupo 5 ficou com o caso da Cato Online, que ele fala, né, a Cato, aquela empresa que organiza currículos, né, que na verdade você tem planos que você contrata dela, né, ela cobra para oferecer vagas e trabalhos, e ela tem um grupo de clientes, né, e que trabalha com recrutamento, seleção e recolocação profissional. Esse caso da Cato, eu coloquei ele de propósito, ele é mais antigo, é o caso mais antigo aqui, que acho que é de 2000 e... deixa eu confirmar o ano dele aqui. Fevereiro de 2000 a abril de 2002. Eu coloquei ele propositalmente, por ser mais antigo, para vocês compararem com a situação hoje, né? Se houve alguma mudança da época que esse estudo foi feito com a Cato, né? E se vocês conhecem outras ferramentas e outros modelos de seleção online, que a gente até já comentou alguns aqui em sala, tá? Então, o grupo só vai responder aquele caso do grupo,
tá? Então não é para responder todos os casos, eu disponibilizei todos os casos, claro, por curiosidade, caso vocês queiram ter acesso. Mas é para responder somente o caso do grupo, tá? Não precisa ser textão, desde que seja bem justificado, embasado. E também não quero resposta, eu acho que é isso e pronto, acabou, né? De meia linha, uma linha, né? Então eu preciso de argumentos nas respostas de vocês em grupo, tá? Uma outra questão que tem acontecido quando professores formam os grupos e não os alunos formam, eu acho que na turma de vocês tem 2 alunos ou 2 alunos que são de outros campos. Então, procurem manter contato, tanto o aluno de outro campus, quanto o aluno do campus de Juara, para não acontecer assim, aconteceu na turma passada comigo. Era um aluno do campus diferente, ele foi lá, o grupo fez o trabalho sem esse aluno, foi lá e postou o trabalho. Aí esse aluno sozinho, fez o trabalho sozinho, foi lá e postou e colocou só o nome dele, tá? Então, assim, é um envio apenas, tá? Então, se enviou e deu algum problema no envio, vocês querem alterar a resposta, alguma coisa no trabalho, vocês entrem em contato que eu preciso reabrir para envio, tá? Porque ele só vai permitir o envio de um único arquivo, tá? E acho que no mais é isso, depois eu vou mandar o texto disso que eu falei aqui hoje mais detalhado no grupo, tá? Na verdade, eu vou mandar no dia 29, que é o dia que abre a atividade, tá? Amanhã o que eu devo postar para vocês é o lembrete que o questionário encerra amanhã. E vou parar aqui a gravação e ficar aqui disponível para as dúvidas de vocês, tá joia?